O segundo tema é o arco da geografia, a flecha da história, produção e poder sob nova ótica. Esse é o áudio. Então, naturalmente a geografia e a história são duas das matérias mais tomadas, né, assim como pela população. Todas as crianças e os que deixaram de ser crianças viraram adultos, mas todos que passaram pela escola são matérias chamadas de decoreba, de decorar, de memorizar, de não raciocinar. Mas na realidade, no modelo eu coloquei como sendo o elemento central da psicologia, saber onde você está e quando você está. Ou seja, a geografia fala de espaço e a história fala de tempo. E eu cunhei o termo chamado geohistória, geografia e história sem saber que já existia. E chamei esse GH de quando onde. Quando do tempo histórico, que é das elites, e onde, que é o espaço geográfico, que é do povo. Então, o povo elite, geohistórico, espaço temporal, psicológico, constitui o elemento central da psicologia, o estudo da alma humana, quer dizer, da razão e emoção. E aí, como já foi dito inúmeras vezes, aqui nós começamos com um polo estão as figuras ou psicanálise ou quem, no outro polo a nova ciência chamada ambientes ou psicossíntese ou porquê, né? As metas, os objetivos. No terceiro polo, a produção ou economia ou com que você usa para produzir. E no quarto polo, a organização ou sociologia, ou como você faz. Então, tem a socioeconomia, que é como você usa os objetos. Isso diz respeito à incorporação da tecnociência e todo tipo de conhecimento na produção mais enxuta e menos perdulária dos objetos e da realidade psicológica humana. Então, no centro desse quadrado lógico de Aristóteles está o espaço-tempo ou a geohistória, que é esse negócio, o arco da geografia, a flecha da história. A GH é a flecha arco, eu vou chamar assim, a flecha arco, GH da psicologia. E nós teríamos que ver desse jeito, assim, ó, duas folhas, aqui está um espaço geográfico, aqui está outro espaço geográfico, e aí uma seta caminha desse espaço geográfico para esse espaço geográfico. Então, aqui essa seta é a da história, a história que leva um espaço para outro espaço. Por exemplo, nós nos sentimos que essa casa aqui onde eu estou, ela segue de hoje para amanhã, de um espaço para outro, sobre regras da rede dialógica P6, legal psicológica. Ou seja, é uma psicológica, é uma lógica da psique, que é chamada leis. As leis da justiça humana também são leis econômicas, são leis sociológicas, são leis contábeis, são leis administrativas, leis de engenharia, leis que estão ligadas a todo fazer humano, esse fazer que é psicológico. Então, a produção é econômica e o poder é o que leva a produção de um momento para o outro momento. Então, o poder que transfere, por exemplo, hoje para hoje e amanhã, é esse que permite passar da geografia de hoje para a geografia de hoje e amanhã. É um poder, está ligado à presença dos militares, está ligado à presença
da polícia pública e secreta, está ligada à presença dos meliantes, está ligada à presença dos cidadãos, está ligada a tudo. Então, essa coisa que faz passar, né, aqui estão, né, todas as realidades, todos os momentos da geografia, e existem setinhas passando de um momento para o outro momento. Essa setinha é a condição de entendimento de como que o espaço, que é geográfico, é estático, se torna outro espaço estático, é 1 para E2. Então tem o T1 que leva de E1 para E2, depois o T2 de E2 para E3, ou então H1 que leva de G1 para G2 e de H2 que leva de G2 para G3. É o desenho de como o espaço permitiu a passagem para adiante. Essa coisa não é automática, existem fitas de herança, conforme eu disse. Quando nós dormimos e acordamos, houve uma fita que passou adiante do momento do adormecimento para o momento do despertar. Essa fita é o poder que nos levou de um momento para outro momento. Quer dizer, nós dormimos acreditando numa coisa e acordamos acreditando naquela mesma coisa. Há uma certa estabilidade, mas essa estabilidade é enfechada, ela é bastante crucial na vida das civilizações. Há um poder garantidor, por exemplo, dos governos, dos 3 poderes, do 4º poder, da imprensa, de todos os elementos que permitem que o hoje passe até amanhã com solução de continuidade, quer dizer, rompimento, ou sem solução de continuidade, quer dizer, com continuidade propriamente. Então, o arco da geografia atira a flecha da história, quer dizer, a produção passa para o futuro vinculada, sob vínculos. Ela não passa frouxamente para o futuro, ela passa vinculada. Quem detém a posse nos cartórios ou nos lugares titulantes é que domina a coletividade. Que quem não. Por isso é tão crucial para tantos o título de posse. É o que garante que as pessoas vão estar no futuro. Evidentemente, essa coisa é muito valorizada e é superestimada. Na realidade, como se a gente tiver tempo de raciocinar juntos, nós vamos ver que isso é uma quantidade de elementos que estão nos neurônios, nos dendritos, nos axônios, nas sinapses, quer dizer, na verdade não passa de sinais eletroquímicos. São coisas que estão na memória de cada um. O objeto concreto que está ao nosso redor existe, porém ele depende de uma vinculação psicológica, mental, que está dentro das nossas cabeças. Então não é trivial afirmar que o hoje passa para o amanhã, só como continuidade fisicoquímica. Em termos psicológicos não é trivial, não é nada trivial, é bastante complexo e difícil de traduzir. É como Santo Agostinho falou: se ninguém me perguntar o que é o tempo, eu sei o que é, mas se alguém me perguntar, eu já não sei. É como a história. A geografia não, a geografia é em tese trivial, ela é o espaço, as pessoas podem percorrê-lo, mas as linhas dinâmicas, a rede dinâmica, rede tridimensional, que costura os elementos de antes com os elementos de depois, essa não é nada trivial, não é nada fácil de definir, e os matemáticos deveriam se debruçar sobre isso. Não é uma coisa simples para ser entregue para os bobocas de plantão, como tem sido. As pessoas, qualquer um vai numa biblioteca antiga, vê aquelas coisas empoeiradas, cita aquilo que está ali,
costura mais ou menos, mas não é aquilo de maneira nenhuma. Possivelmente os geohistoriadores são os mais intensos, serão, né, os mais intensos profissionais pesquisadores da civilização. Não existe nenhum desses, vai existir, mas não existe. Atualmente o que existe é geógrafo e historiador separado, às vezes existe alguém com o nome de geohistoriador, mas não é. Sob essa ótica do modelo, está longe de ser. Nunca que você poderia chamar de geohistoriador uma pessoa primitiva que não sabe estabelecer os vínculos pulsantes entre o hoje e o hoje amanhã, ou hoje e ontem. Os redemoinhos, as convulsões que existem entre um plano e outro plano. As pessoas estão de um jeito agora, de repente alguns se põem em movimento e as coisas sofrem alterações pulsantes por toda a rede tridimensional. Não é simplório. Nunca foi, mas sempre pensaram que fosse. Só que está longe de ser.